Entrevista. E agora, conforme prometemos, recebemos hoje no Espaço Mulher a psicóloga Aury Gomes para trazer um tema que não é comum aqui no programa. E a gente tem muito a aprender. Bom dia, Aury, se apresente. Bom dia, Rosilene, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está nos assistindo ou que vai ver a gravação, né? Sim. Bom, meu nome é Aury Márcia. Aury, eu falando Aury. Aury tá ótimo, né? Mais conhecida como Aury mesmo. Sim. Eu tenho 27 anos, sou casada, cristã e psicóloga, né? Sim. Atuo aí na abordagem em TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? E é muito importante falar sobre isso, porque o melhor tratamento, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aí no decorrer da nossa conversa, mas para o vício, a TCC ela é fundamental. A abordagem que eu atuo. Então, eu acho importante já iniciar aí falando um pouquinho sobre isso, né? Claro. Então, se você quer saber mais sobre a relação que existe entre vícios e saúde mental, fique hoje aqui no programa Espaço Mulher, que vamos aprender muito, porque quem não tem uma situação dessa na família, não é, Aury? Verdade. Qual é o contexto familiar que não enfrenta de alguma forma ou já enfrentou essa situação? Verdade. Então, por que você... Eu vou perguntar, vou te confrontar. Você escolheu especializar nessa área, Aury? Então, para falar a verdade, Rose, Sim. eu acho que a psicologia, no geral, ela que te escolhe, né? A maioria das pessoas que fazem psicologia ou passaram, né, por um processo de tentar conhecer as pessoas que estão ao seu derredor ou de conhecer a si mesmo, né? O assunto vício, né, me conquistou desde o momento da faculdade, né? Eu iniciei com a curiosidade pelo vício em pornografias, né? Tem sido uma coisa recorrente muito recorrente, né? Sim. E como você iniciou o programa dizendo, a gente fala pouco sobre isso, isso é o que mais me assusta, né? Isso, e nós psicólogos temos de desmistificar, né? Temas que às vezes são tabus, né? Justamente. Eu acho que, na verdade, Deus já une aí o útil ao agradável, né? Une a nossa personalidade já com mais facilidade para a comunicação, para poder trazer assuntos que muitas vezes, né, a gente acha que por não falar não acontece, né? Que é o caso do uso aí, por exemplo, da pornografia. A gente fala pouco do uso da pornografia, principalmente infantil, mas os dados não mentem, né? E quando a gente fala vício, a gente pensa mais assim em bebidas alcoólicas, em substâncias psicoativas, mas existem outros vícios que estão aí como inimigos rondando as famílias e que são muito prejudiciais, né, querida? Isso, muito importante. Então, você escolheu esse tema como objeto de estudo mais profundamente, Sim, né? Isso. Me interesso muito por isso, né? Atendo adultos e adolescentes. E sei que o vício aí, ele percorre na nossa vida durante todos os dias, né? Não só em familiares, né? Porque como a gente vai falar também posteriormente, a gente fala muito sobre a substância química quando a gente fala do vício, né? Mas a gente também tem outros confrontos aí, né? Isso, muito importantes. A rede social, por exemplo, Isso, né? Aury. Estamos aí hoje em alta, né? Os jogos de azar, né? Principalmente esses aí, o famoso tigrinho, Nós né? vamos ter que fazer um programa para cada faceta desse Isso. tema, porque os vícios é algo muito abrangente. Muito, A verdade. gente, como eu falei, já vem à mente aqueles vícios mais antigos, mas existe aí esses últimos que você citou, Sim. que tem sido recorrente, né? Verdade, cada vez aumenta mais, ganha mais potência, né? E é preciso a gente abrir os olhos. Verdade. E saber que tem como buscar intervenções. Verdade. Que tem profissionais que estão preparados para lidar com esse assunto, com essa situação. Sim, verdade, muito importante, né? E quando há comunicação, há entendimento. Isso. O que não pode é não virar o tabu, não falar sobre isso e fingir que não acontece, né? Então, fica esse alerta para as famílias, para as mães, para os pais. É importante enfrentar isso aí. E quando se enfrenta, o caminho é da resolução. Verdade. Né?
Como psicóloga, eu atendo vez ou outra situações como essa, e ultimamente atendi uma mãe aflita que a sua filhinha, de apenas 10 aninhos, estava sendo, vamos dizer assim, afligida, não falo nem viciada, afligida, porque ela descobriu e ficou ali, e assustada, e não sabia o que fazer, e todos os sintomas e sinais estavam presentes de irritabilidade, de insônia, baixo rendimento escolar. Quando se foi investigar, para surpresa e desespero da mãe, isso estava acontecendo. Nossa. E a mãe se sentindo culpada, é claro, porque ela disse, eu falhei, eu errei porque saía e deixava minha filha em casa com o celular na mão, sem vigilância. Então, isso está acontecendo muito, né, Auri? Verdade. É muito importante também que as mães entendam, né, principalmente os pais, né, Sim. de que não há um culpado, né? Eu entendo que na correria do dia a dia, a solução muitas vezes acaba sendo, né, infelizmente, o celular. Não tem rede de apoio, né? Precisa trabalhar, não tem como ficar em casa o dia todo, então fica aqui com o celular, acaba, né, permitindo um pouco mais. E sim, e às vezes, nesses né, momentos que existe, né, essa curiosidade da criança. Justamente. E as redes sociais, né, algoritmos, né, estão lá exatamente para enviar mensagens, né? E se a pessoa viu algo até por acidente, ele vai continuar enviando mais. Justamente. E aí que chega a tentação, né? E é engraçado, Rose, que também, quando a gente fala de pornografia, a gente não vai falar nem só de sites pornográficos, não, tá? Mas vamos falar aí, coisa mais acessível? TikTok, YouTube, Instagram, né? Quando a gente pensa em pornografia, a gente pensa em um vídeo mais explícito ali, né? Algo mais do ato, né? Mais severo, mas não necessariamente, tá? É bom a gente perde a isso. nossa sensibilidade diariamente, né? Quando a gente começa a ver aquela menina com aquela roupa curtinha, dançando, né? A gente tem hoje um problema também muito sério, que é essas grandes influências, né? Que são hoje, esses nomes que a maioria dos jovens seguem hoje, né? Sim. Jogador de futebol, influencer, blogueira, né? Sempre muito seduzente, Olha sempre só, muito, menina, né? tá abordando algo Envolventes, interessante, né? que o vício pode ser sutil. Começa muito sutil, sempre. Não necessariamente é algo assim, aquela coisa drástica. Justamente. Até porque, para que vá até lá, você precisa ir perdendo a sensibilidade aos poucos. Né? É bom você falar aí os passos para se chegar a um vício mais intenso. Sim. O comecinho é algo sutil e vai perdendo a sensibilidade aos poucos. Isso. Então, diga aí para os ouvintes como é esse caminho que se percorre até chegar num vício, de um modo geral, um vício em todas as coisas, mas agora a gente puxou aí mais para o vício em redes sociais ou em vídeos indesejáveis, né? O vício, ele nunca surge como algo, como um monstro que ele realmente é, né? Sempre é algo muito comum, nada demais, nada a ver, o que tem, todo mundo está assistindo, todo mundo está fazendo, o que tem demais, né? Trazendo aí, né, para a pornografia, principalmente aí na adolescência, na primeira infância, né? Como é difícil. A gente pensa, nossa, mas as crianças, sim, as crianças, né? É o principal, na verdade, é o principal personagem ali mais atacado são as crianças, né? Então, começa através do jogo, através dos desenhos, através dos vídeos nas redes sociais. Então, você vai perdendo a sensibilidade àquilo. Então, a primeira vez que você vê te assusta, né? A segunda vez já não é tanto assim, o que tem, não tá normal, né? E aí passa-se a virar algo comum, né, para você. A mente tem de acostumar. Justamente, a dopamina, né? A dopamina é acionada, esse sistema dopaminérgico é acionado e a mente vai querer cada vez mais. Isso. E algo interessante da dopamina é porque ela é um neurotransmissor muito importante, Sim. tá? A gente necessita dela, é um neurotransmissor do prazer, né? Então, ela nos fornece muitas coisas legais, né? Tipo aquela comidinha gostosa, quentinha no domingo à tarde, né? Prazerosa, é muito bom. Mas o problema da dopamina é a desensibilização. É justamente sobre o que a gente está falando, né? Perde essa sensibilidade. Então, suponhamos, né? Você vai assistir o primeiro vídeo de pornografia. Você vai acessar o site e vai assistir aquele primeiro vídeo. No primeiro dia, você vai pesquisar uma coisa. No segundo dia, aquele vídeo que você assistiu a primeira vez já não te satisfaz mais. Você quer mais intenso, e mais intenso, e mais intenso. É bom lembrar que quando ela fala assim, você quer, pode ser que no consciente você não quer. Sim. Você está lutando contra aquilo, mas no momento que o inconsciente recebe aquela informação, então inconscientemente a pessoa busca exatamente por causa dessa substância neuronal, gente. Sim. A gente tem ouvido muitos estudos sobre ela,
que antigamente nem se falava, né? O tal do neurotransmissor chamado dopamina. Verdade. Também tem uma importância de dizer, Rose, que há uma diferença muito grande entre querer e gostar, tá, gente? A pessoa deseja, porque é mais forte do que ela. Lembra aí da dopamina? É mais forte do que ela, aquele desejo. Mas ela não gosta. Se você perguntar a um usuário de crack, por exemplo, né? Você gosta do que o crack causou em você? Não. Ele não vai dizer que gosta, né? Você perdeu sua família, perdeu seus amigos, o respeito, o seu trabalho, tudo que você tinha por conta daquela substância. Então, gostar é uma palavra muito forte, né? Mas você sente que você precisa, né? Você depende daquilo. É por isso que se chama dependente. Justamente. E tem o dependente de telas, redes sociais, de vídeos, mas tem o dependente químico, né? Verdade. Que é a química entrando no sangue, indo para o cérebro. Isso tem um poder muito grande. E muitas vezes as pessoas, principalmente jovens, estão subestimando o poder dessa química chamada álcool etílico, que tem destruído vidas, destruído famílias, vidas profissionais, têm sido, né, comprometidas. Sim, verdade. Sim. A gente fala muito, né, das drogas ilícitas, mas a gente se esquece que as drogas ilícitas, elas sempre são o maior problema, né? Porque a venda é livre, né? A gente não tem um acesso, a gente não tem uma proibição, a gente não tem algo que realmente proíba, né, a venda do álcool e do cigarro, falando aqui, né, da droga lícita. Então, a gente vê que hoje há um consumo muito grande, né, cada vez maior. E aí, talvez você se pergunta, não, mas eu não sou viciado, Rose. Eu costumo tomar um copinho de uísque todos os dias, não tem nada demais. Ou um copo de vinho, um copo de vinho, né, todo final de semana. Eu vou pro churrasco, não vai ter bebida, não? Então, eu não vou. Então, aí já é um problema, né? Quando você começa a ter alegria, alívio, se você só tem prazer, se tiver aquela substância, se tiver naquele comportamento, é muito perigoso, né? Precisa de atenção. Bem. Gente, estamos hoje conversando aqui com a Auri Gomes. Depois ela vai me dizer se esse Gomes é lá, né, de outros países, né? Sim. México, sei lá. Você tem esse traço aí de latina? Não. Deve ter lá um pezinho Deve lá ter, na talvez, família. quem sabe. Então, e a psicóloga Auri Gomes é especialista nessa área da saúde mental, porque a psicologia é bem abrangente e cada psicólogo se especializa numa área e ela tem essa especialização de tratamento de vícios. Verdade. E que está crescendo muito profissionais especializados nisso, porque já existe até, eu soube, em São Paulo, hospital, que tem uma ala para se tratar dependentes em telas, em redes sociais, em que celular. Legal, não sabia. Né? Porque a gente já sabe que tem clínicas para tratar dependentes químicos, mas agora já está tendo alas no hospital para tratar. A rede social. Obrigada, Maria Guzmão, está aí ouvindo a gente. Muito bem. Também a Rita Alves. Muito importante mesmo, viu, Rita, esse tema. A gente está sendo chamada aqui para o apoio cultural. A gente vai para um intervalinho e a gente volta com a Auri Gomes para falar como a psicologia pode tratar, acompanhar, assistir, né? E minimizar, né, os danos. A gente sabe disso, né? Que muitas vezes o tratamento não promete aquela cura, porque é algo muito complexo. Verdade. Mas existe a redução de danos, né, Aurélia? Verdade. Então vamos para o nosso intervalo e a gente volta com você. E quem quiser acompanhar pelas redes sociais, corra lá para o Instagram, para o Facebook, faça comentários, compartilhe. Então, vamos lá. O Espaço Mulher volta já! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental.
Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol, com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor pra sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Cenoura vermelha, batata inglesa ou beterraba, quilo R$2,98. Ovos brancos pente com 30 unidades, R$17,98. Maçã nacional gala, quilo R$8,98. Ofertas válidas até 28 de maio. Quarta do hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta para a segunda parte do nosso bate-papo de hoje. Auri, sempre que vem alguém que fala de um assunto tão interessante, eu falo, é a parte 1. Depois teremos outros momentos para a gente dar continuidade, com né? certeza. Porque é um tema que a gente precisa trazer aqui. A gente não pode, vamos dizer, tamponar, cobrir um assunto tão recorrente hoje na sociedade. Sempre foi ao longo da humanidade. Sim, verdade. Lá no curso de psicologia, a gente estuda que desde os primórdios da humanidade, o ser humano buscou algum tipo de alucinógeno, algum tipo de substância, de folha, de raiz, Verdade. sei lá de que mais, para ficar zen, para sair da realidade, para fugir dos medos, fugir da realidade da vida, não é, querido? Verdade. O ser humano, de uma forma ou de outra, a gente está sempre buscando isso. Verdade. Não é privilégio só de um ou outro que possa estar nos ouvindo agora ou que já se encontra, vamos dizer, entre aspas, no fundo do poço, como muitos acontecem. Então, continue falando suas descobertas, seus estudos, fique à vontade. Eu acho muito interessante quando eu falo sobre vício, falar sobre um autor que, na verdade, era um médico, né, especialista em dependência química, mas também um autor bem conhecido, que o nome dele é Gabor Maté. Não sei se você já ouviu falar. Não. Mas ele é um autor muito interessante quando ele fala sobre vício, né? Que ele vai definir o que é vício. Sim. Porque isso é importante. Muitas vezes a gente fala, tá, mas como eu separar minha paixão, né? Entender se é algo que eu gosto, é um hobby, é uma paixão, para algo que está se tornando perigoso, está se tornando um vício. Qual a diferença, né? Então, para que todos entendam, né? Em poucas palavras, a maior diferença entre algo que você gosta muito e algo que se torna um vício é justamente quando traz impactos negativos para a sua vida. Esse é o ponto-chave, né? Então, vamos pensar aqui. Atividade física é um hobby. Né? Atividade física, musculação é algo muito bom para a saúde, bom para a mente. Tem pessoas que não ficam sem. Não fica sem. É um vício bom. É um vício bom. Então, não trazendo consequências negativas. Isso. Então, até então, é um hobby. Quando se torna um vício, quando você não está satisfeito com o seu corpo, não importa o quanto você emagreça, não importa quanto de massa você conquiste, você não está satisfeito com o seu corpo, você precisa de anabolizante, você precisa de medicação, você está sempre buscando mais. Aquilo se mais, torna mais. algo que consome seu dia, consome seus pensamentos. É tipo uma fissura. Justamente. Sempre terá fissura, né? Seja no uso de substâncias, né? Ou de comportamento mesmo, né? Então, a gente falando da rede social, que foi o que a gente falou na última parte, né? Fala justamente sobre quando você consegue perceber quando uma criança usa telas e tira telas da mão dela. Fica como? Extremamente estressada, irritada, nervosa, É tipo uma crise de abstinência. Justamente. Igualmente quando é uma substância. Justamente. Não tem diferença. A abstinência, ela vai estar sempre presente quando é tirado aquela substância. Então isso é um sinal. É um sinal. Então, atenção, adultos, mães, pais. Justamente. Quando você tira a tela da mão do seu filho,
ele fica muito irritado e grita, esperneia, até quebra alguma coisa, ou bate na mão. Eu já vi cenas como essa. Então, isso significa, já se consiste... Já é bem perigoso, pode ser um sinal, né? A criança, ela não consegue ficar sem rede social, ela não consegue interagir com outras crianças, ela não interage com os pais, né? Ela não interage com os irmãos. Para ela, a maior alegria, a maior felicidade, o maior prazer é realmente a rede social. É algo muito perigoso, né? E nós, adultos, nós precisamos ter cuidado com isso. Lembra que eu falei que os pais, muitas vezes, utilizam da rede social, do celular, pra acalmar a criança. Para acalmar, para deixar quietinha. Eita, eu preciso limpar a casa, o que eu vou fazer com essa criança aqui? Toma aqui o celular, né? Eu sei que isso é muito comum, tá, gente? Eu sei que falar não faça nem sempre será, de fato, algo real, né? Vamos falar do real e não da expectativa, né? Mas o que eu quero alertar vocês é ter bastante cuidado quanto a isso, né? A gente não consegue ter acesso a quem está do outro lado, a gente não sabe como esse excesso de dopamina está mexendo na cabeça dessa criança, né? É muita informação, é muitas cores, é muito tudo, estímulo, né? Muitos muito estímulos, estímulo. né? E essa criança, ela vai ter aí complicações, né, impactos negativos na escola, nos estudos. A criança não quer estudar mais, a criança não quer brincar com outras pessoas. Não quer interagir com a vida. Justamente. Não sente prazer com as coisas naturais. Uma brincadeira de bola, uma brincadeira ao ar livre, já não interessa mais. Até lidar com o tédio, né? Nós adultos não queremos lidar com o tédio, tá? Mas você já ouviu a criança, uma né? dizer assim, estou entediada? Eu já. Verdade. Ontem mesmo eu ouvi de uma menina que eu atendi. Ela disse, eu falei, o que você menos gosta? Ela... É quando eu fico em casa, assim, sozinha, eu fico entediada. Aí a gente vai trabalhar essa questão. O que você pode fazer para brincar, para distrair? A gente vai estimular nessa criança tudo isso. E também orientando os pais, principalmente a mãe, que fica a maior parte do tempo com essa criança, para oferecer o máximo de coisas positivas, né? Instrumentos. No caso, bastante folhas para desenhar, que as crianças amam desenhar. Inclusive, ela disse que eu gosto muito de desenhar. Ótimo. Então, vamos dar estímulos positivos para essa criança. Verdade. Estímulos saudáveis, não é? Verdade. Muito bem, Auri Gomes. E qual tem sido a frequência, querida, assim, no seu dia a dia, no seu fazer, lá no seu trabalho? Aliás, já pode dizer onde é que você atende, porque daqui a pouco você fala de novo, porque o rádio é assim muito dinâmico. Alguém está ouvindo agora, daqui a pouco não ouve mais, porque sai do carro, ou desliga, sai do ambiente. Então, você já atende, especial, qualquer caso, mas principalmente esse caso. Eu tenho feito a pós-graduação, né, em terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem ATCC, né? É importante dizer que essa abordagem é muito importante, porque ela é baseada em evidências, né? E isso muda muito, né? Muda tudo, na verdade. Então, é muito eficaz, principalmente para transtornos, né? Como ansiedade, depressão e o vício. Muito importante, né? Então, eu atendo online e também atendo presencialmente, né? No lugar... A gente precisa marcar, porque... Sim, pelo seu WhatsApp, pelo WhatsApp, né? Eu vou estar colocando meu número depois. Sim. Pra gente Pode ser até agora que ele já coloca lá. Ótimo. Daqui a pouco ele coloca. Daqui a pouco eu vou passar aí o telefone 779-8141-6562. Tá? Então, também quem tem o deseja Instagram. ter uma primeira entrevista, quem tem algum filho, um parente, alguém que precisa desse acompanhamento nessa abordagem específica, procura a doutora Auri Gomes. Isso, só será ligar um para prazer. ela pelo WhatsApp, você já agenda já tudo passa o certinho. endereço, tudo certinho. Verdade. Daqui a pouco você repete. Tá bom? Então, você está se especializando, fazendo essa pós, exatamente para trabalhar de uma forma bem eficaz, bem direta mesmo, porque você tem observado, aliás, nós psicólogos temos observado o aumento, né, dessa demanda, não é, Auri? Verdade. Tem cada vez aumentado mais, né, gente? E quando a gente fala sobre vício, é como eu falei, né? Há um tabu muito grande, né? Primeiro que é muito difícil o reconhecimento, reconhecer de que você está em um vício que tem te dominado, né? É muito difícil, né? E aí a gente já inicia, talvez, até no tratamento, porque seria ideal que todos aqueles que estão passando por esse processo reconhecessem, gente, que está viciado. Reconhecesse que precisa de ajuda. Mas isso é uma expectativa, não é sempre o real, né? E aí, lembrando, tá? Que quando a gente fala de vício, a gente não fala só de vício e dependência química, tá? A gente tem vários vícios, né? Como inclusive, você já citou compras, aqui justamente. Outro que você não falou ainda, mas compras. A gente falou de vício em pornografia, vícios em telas, mas tem o consumismo. Tem deixado muitas pessoas até, vamos dizer assim, a bancarrota. Ou seja, perde tudo que tem porque gasta assim, tudo que vai vendo, compra sem ter nem o dinheiro. Justamente, compra sem ter como pagar.
né? E aí acaba destruindo aí o seu casamento, né? A sua família, porque há relatos de pessoas que não conseguem sustentar um relacionamento, gente, por conta do excesso de compras. Não tem como pagar, né? Acaba criando aí uma despesa, um gasto, um financeiro absurdo, né? E aquilo é mais forte do que aquela pessoa. E lembrando também que, assim, quando a gente fala do vício, a gente está sempre falando de algo que é mais forte, tá? A pessoa não quer, ela não deseja. Lembre-se que é diferente, né? O querer e o gostar. Ela não gosta daquilo, né? Ela pode até reconhecer que aquilo faz muito mal. Imagine, né? Para um usuário de crack, como eu falei. Ou imagine para uma pessoa que está dependente da pornografia, que vê que no seu casamento já está contaminado, né? Ele não consegue mais ter relação sexual com sua parceira ou com seu parceiro sem pensar em vídeos, sem ter vídeos, né? Então, tudo isso é muito ruim. Mas, ainda assim, é mais forte do que ele, né? Todos os dias. E é interessante também dizer que, falando aí da pornografia, né? De que os horários, isso é interessante, né? Segundo um site, um dos maiores sites de pornografia que se há hoje, os horários que mais buscam por pornografia, por vídeos, é o horário das 4 horas da tarde, Rose. Olha que legal, que interessante, né? Do horário de 4 horas da tarde e o de meia-noite. Agora você me pergunta, 4 horas da tarde, a maioria das pessoas estão no trabalho, né? Falando-se dos adultos, né? A maioria das pessoas estão no trabalho. E muitas pesquisas comprovam que homens acessam pornografia no trabalho, inclusive pelo notebook do trabalho. Eles não conseguem nem sequer chegar em casa, né? Porque é um desejo tão avassalador, né? Que não consegue esperar. A pessoa perde a razão. Perde a razão, com Você certeza. falando, estou lembrando de um caso que eu atendi, deu uma suspensão agora recentemente, mas espero que ele volte, de um jovem de bem, jovem cheio de boas intenções, Sim. de bons propósitos, bons ideais, sabe? Cheio de vontade de viver corretamente, mas foi fisgado por isso aí. E ele está sofrendo, está buscando tratamento, buscando meios de se livrar. Ótimo. Olha, temos aqui 2 pessoas fazendo comentários. O Félix, sempre aí ouvindo. Obrigada, Félix, pelo elogio. Sim, somos mulheres inteligentes porque buscamos coisas boas e bons assuntos. Verdade. A Lucimara, ou é Lucimara Abade, tema muito interessante. É verdade, Lucimar. É um tema muito interessante. Verdade. E a doutora Auri Gomes está falando aqui com muita propriedade desse tema, de forma aberta, franca, de forma bem profissional. E uma das coisas que ela falou que a gente tem que lembrar e refletir é sobre o autoenfrentamento. É preciso enfrentar, é difícil, É muito difícil a pessoa reconhecer. Mas o primeiro passo é esse, né, Auri? Porque não pode se ter intervenções sem primeiro a pessoa não reconhecer. Verdade. O primeiro passo é o reconhecimento e a aceitação por ajuda. Né? Porque também não adianta reconhecer e não aceitar ajuda, né? A Lucimara disse assim, precisamos estar atentos com certos procedimentos. É verdade. Verdade. Sim, então é preciso buscar ajuda. Preciso buscar ajuda. Então, se você se encontra, né, hoje, ou você, ou alguém da sua família, um filho, enfim, né, se encontra nesse estado, ou viciado em qualquer coisa, né, seja compras, pornografia, rede social, trabalho, né, são várias demandas, né. Se você se encontra nesse momento, né, dessa forma, por favor, busque ajuda. Reconheça, né, se está tendo impactos negativos na sua vida, no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu emocional, no seu físico, por favor, busque ajuda, né? Quanto antes buscar ajuda, melhor, né? E estamos aqui para isso, né, Rose? Então, a psicologia existe exatamente para dar esse apoio e fazer aquele acompanhamento de acordo com a necessidade do cliente. Isso, né? Justamente. De forma breve, assim, eu sei que é difícil, vai vir outro dia só para falar sobre isso, mas fale rapidamente o que a psicologia pode trazer de saúde mental para esse cliente. Como é esse tratamento? Como é que você faz? De forma breve, que nós já estamos quase despedindo. Tá. Bom, de forma bem breve, né? Primeiro, o que a psicologia fornece é acolhimento e escuta. Muitas vezes você não pode desabafar, não pode contar com outra pessoa para poder falar sobre isso, né? Então, nós, psicólogos, vamos conseguir te ouvir e te acolher sem julgamentos, tá? Nós vamos pensar em como é a sua vida, como nós, de fato, podemos te ajudar no real. Lembrando que cada indivíduo
indivíduo é um, tá, gente? A gente não tem como basear o tratamento de um no outro, né? A gente precisa fazer todo um estudo de caso, conhecer o seu caso clínico, sua família, quais são a sua rede de apoio, que é muito importante também, né? Precisamos também identificar gatilhos, né? Até mesmo coisas que não parecem bobas, tá? Mas são gatilhos para pessoas que estão passando pelo tratamento, né, contra o vício. Reconhecer os gatilhos para aprender a lidar com eles. Justamente. E saber como anteceder Isso. e intervir antes que aconteça o gatilho. Justamente. Isso que é difícil e a terapia vai dar esse suporte, né? Justamente, esse essa força, verdade. Exatamente. A gente vai conseguir montar aí, né, um novo modo de pensar, um modo novo de agir, porque a gente considera, né, que isso é um comportamento disfuncional, né? Então, uma vez que você tem um comportamento disfuncional, você substitui ele por um comportamento funcional, que vai trazer bem para sua vida, né? E a terapia vai dar esse suporte para você fazer Justamente. essa substituição, nessa troca. Verdade, justamente. E também pensando aí também em enfrentamentos, né? Cartões de enfrentamentos necessários para você lidar e substituir os seus vícios. Então, acho que brevemente é isso. Brevemente, gente. Olha, a gente pretende ter a parte 2 e as outras 3, quem sabe até mais. Verdade. Lipe disse assim, que programa necessário? Conversas assim elevam o nível. É verdade, a gente precisa trazer esse tema para as nossas conversas, não somente no rádio, num programa como Espaço Mulher, mas em família. Verdade. É um tema meio tabu, meio difícil lidar, mas quanto mais a gente com profissionais vai falando, isso vai quebrando, vai justamente, vai se tornando mais normal, né? Mais comum. Comum, normalizado. Comum. Muito bem, querida. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu desde já agradeço muito sua presença aqui. Obrigada. E como é que esse ouvinte, essa mãe, ou essa esposa, ou esse pai vai fazer para entrar em contato com você para fazer esse acompanhamento para si ou para alguém de sua família? Pronto. Primeiro, eu quero agradecer, né, pelo espaço. Muito obrigada por esse espaço. É um espaço muito importante, né? É um momento muito importante. Espero ter mais momentos como esse, porque é muito assunto, né? Muita coisa em um assunto só. Mas, de todo modo, eu quero agradecer de todo o meu coração por isso e quero dizer a vocês, né, que se vocês querem, né, procuram ajuda especificamente para esse tema, por favor, me encontre no Instagram, psi_auri, né? E o meu WhatsApp é 779-8141-6562. Pronto, se você perdeu alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dela para vocês. A Ângel diz assim, Auri, melhor psicóloga. Olha, que bom. Ótimo. Então, olha só, a Lucimara também disse, obrigada por esses esclarecimentos referentes a vício e saúde. Muito obrigada. Então, saúde mental, gente, é necessária e é preciso a gente buscar. Verdade. Para isso existem os profissionais da área psi. E aqui estamos nós à disposição. Estamos aqui para isso, verdade. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Continue com a gente, porque a gente terminou o programa orando. Posso ver, a gente entra mais profundamente. Ótimo. Isso foi a introdução. Tá. Vai ser um prazer. É muito vasto. Muito vasto. Vai ser um prazer. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Ó Deus de amor, Pai querido, te damos graças por mais um dia, por mais um programa, por mais um momento como este, Senhor, de tanto esclarecimento. Ó Deus, que cada um de nós, cada ouvinte, cada mãe, cada pai de família, Senhor, possa estar abrindo o entendimento, Senhor, para enfrentar esse tema que é tão complexo e ao mesmo tempo tão avassalador nas famílias. Meu Deus, se porventura alguma pessoa está precisando urgentemente desse apoio, dessa ajuda, deste acompanhamento psicológico, que essa pessoa venha ter coragem para buscar, Senhor. Deus abençoe todos os profissionais que trabalham, Senhor, nessa área para estar dando esse suporte a pessoas que estão sofrendo. E aqueles que ainda não fizeram o enfrentamento, que ainda não descobriram, Senhor, o mal que este vício, seja de substâncias ou de comportamentos, está lhe fazendo, que essa pessoa possa abrir os olhos, Pai, em nome de Jesus eu oro pelas famílias e também por aqueles que estão sofrendo deste mal. Fica conosco, nos dê um resto de dia na Tua presença, meu Deus, e conforme Jesus nos ensinou, eu quero pedir agora de forma específica sobre esse tema específico. Livrai-nos do mal.
Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. É a súplica que te fazemos. Guarda-nos em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. 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 A gente promete voltar amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Prazer, viu? Muito obrigada.